Olá pessoal, tudo bem com todos? Bom, em primeiro lugar, né, de uma forma, por motivos, né, de força maior, que hoje eu estou postando a nossa aula, tá? E aí semana que vem vai normalizar, vai ser postada durante a semana. Hoje, né, de uma forma particular, eu estou postando a nossa aula, tá bom? Por motivos de força maior, tá beleza? Só lembrando alguns detalhes, né? Foi modificado aí as escalas de entregas de provas, atividades, né? De todas as turmas e de vocês cairão, né? Todas as segundas-feiras, né? Pela nova escala feita pela coordenação pedagógica. E mais uma vez lembrando que a nossa avaliação de cirúrgica 2, né, ela será, né, no dia 28 desse mês, né? 28 de julho, correto? Então, sempre vou estar comentando, vou estar falando, postando, lembrando a vocês sobre esta condição para vocês ficarem entretidos no que é aquilo que a gente está passando. Perfeito? Bom, turma, na aula passada falei um pouco sobre registros, não sei se vocês lembram, transportes ao centro cirúrgico, cuidados com o paciente durante o centro cirúrgico, né, não ficar parando com o paciente nos corredores, ter zelo, ter cuidado, não ficar expondo a identidade, né, desse paciente, para que não haja assim um desconforto relacionado à sua saúde mental. E falamos também sobre, no caso aí, as posições cirúrgicas. Foi falado sobre cada uma delas, se vocês assistiram o último vídeo, em que eu falo sobre a posição dorsal, a posição ventral, a litotômica, Trendelenburg, ou Trendelenburgo, depende da literatura que você ler. Né? Falamos aí das cirurgias de cabeça e pescoço, as posições, os cuidados, enfim. E aí, turma, hoje, lá na nossa literatura, entramos na página 17, falar sobre o período transoperatório. Período transoperatório, período importantíssimo também durante toda essa fase da cirurgia do nosso cliente, do nosso paciente, acima de tudo, né? É neste período que está ocorrendo o que, João? A cirurgia. Se é nesse período que está ocorrendo a cirurgia, quem é o circulante de sala? É o técnico. Se o circulante de sala é o técnico em enfermagem, ele está escalado naquele bloco para que atenda todas as necessidades, tanto do cirurgião, quanto do anestesista, quanto do instrumentador, né? Ou do enfermeiro também. Então, tudo o que está ocorrendo em volta do paciente, ele tem que estar sempre antenado àquilo que ele está fazendo. Às vezes a cirurgia está correndo muito bem, o anestesista está na dele, né? O instrumentador está ali instrumentando e de repente ele olha para o monitor, o paciente começa a fazer o que nós chamamos de quê? Assistolia ventricular. Né? Quem lembra, né? Lá na cirúrgica 1, quando eu falei dos traçados eletrocardiográficos, né? A questão dos eletros, e aí a gente falou sobre a sistolia ventricular, né, João? Não é isso? Em que em uma linha isoelétrica, né, em uma linha isoelétrica, há ausência de sinais elétricos. Significa que o nosso paciente está parado, né? Ou às vezes, durante a cirurgia, a PA dele pode estar sendo mantida por noradrenalina, né? Devido a uma descompensação, o perda de volume, choque hipovolêmico, né? Ou um choque talvez alérgico, ou alguma situação que levou esse paciente a ter uma complicação durante o transoperatório. Lá na literatura, particularmente falando, fala que as funções da enfermagem elas são descritas a termos. O circulante organiza a sala de cirurgia e atende às necessidades de segurança do paciente. Como eu falei na última aula, quem se lembra, nunca deixar o paciente sozinho na mesa operatória. Nunca, né? Se ele sofre uma queda da própria altura, por exemplo, e faz um TCE, traumatismo crânioencefálico, abolamento da calota craniana, o que for, responsabilidade do técnico também.
Então, quem que é o circulante que está naquela sala? Quem que é o circulante que está ali, né? Eu tenho que preservar a identidade do meu paciente, eu tenho que preservar a segurança do meu paciente, eu tenho que preservar toda a questão dele estar ali presente, porque ele está sobre minha responsabilidade também. Porque eu, como enfermeiro, eu, como técnico, nós fazemos aí o quê? Parte de uma equipe cirúrgica. E aí quando fala da questão que ele assegura a limpeza da sala, temperatura, umidade adequada, né? Algumas partes é o técnico, o circulante que faz o processo de higienização, outras partes, né, seria o pessoal responsável pela higienização. Nós sabemos que existem duas formas de higienização. Nós temos limpeza terminal e limpeza concorrente. O que é isso, João? Limpeza terminal, quem lembra do que eu falei? É toda a limpeza que ocorre depois que encerra toda a rotina do centro cirúrgico. E limpeza concorrente é aquela limpeza que é realizada o quê? Todo momento após uma cirurgia. Cesariana agora, por exemplo, X hora. Acabou a cesariana? Limpeza concorrente. O próximo horário agora é outra cesariana, tá lá no mapa cirúrgico. Limpeza concorrente. Às 22 horas foi a última cirurgia. Daqui para frente, se tiver, vai ser cirurgia de emergência. Limpeza final. Ou seja, todo o centro cirúrgico, os blocos, a RPA, tudo será higienizado de uma forma mais pesada, né? Porque a rotina acabou totalmente. Então tem parâmetros para isso, né? Tem atribuições que são delegadas para o corpo de enfermagem e tem atribuições que são delegadas para o corpo dos nossos colegas, os nossos colaboradores que são responsáveis pela higienização, né, do ambiente hospitalar. O circulante também ele monitoriza, né, durante toda a cirurgia, sentindo-se assegurar-lhe, né, o atendimento às necessidades, como eu falei. O paciente, ele é um paciente que está sedado, né, entubado, né, ele está sendo ventilado, ou às vezes sedação sem tubo, né, ou às vezes é anestesia local, às vezes é anestesia plexular, anestesia paravertebral, às vezes é anestesia raquidiana, enfim. O técnico circulante ele tem que estar antenado a todo e qualquer tipo de situação que venha acontecer com este paciente. Principalmente quando a gente fala de quê? De saturação de oxigênio. Né? Na próxima, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês, só para a gente simular um pouquinho aqui. Principalmente, está correndo tudo basicamente bem. Daqui a pouco o paciente começa a dessaturar. E aí? Né? Então, o técnico, o circulante de sala, que faz parte da equipe, ele tem que estar antenado às as futuras intercorrências que pode acontecer com esse paciente. Além disso, todo e qualquer material colhido, retirado, precisa ser rotulado. Nós falamos que lá na matéria no início, o centro cirúrgico ele não serve só para operar. Não é? Eu tenho cirurgias e existem exames que são feitos dentro do centro cirúrgico. Então, exames que são para fechar o diagnóstico, não o prognóstico. Fechar o diagnóstico. Prognóstico é uma coisa, diagnóstico é outra. Para fechar o diagnóstico, uma biópsia, né? Por exemplo, uma biópsia do estômago, né? Da parte gástrica. Quando vocês lerem, quando vocês ouvirem, quando vocês ouvir alguém falar isto com H, né? Isto significa tecido, não é isso? Quem lembra lá da biologia? Cito significa célula. Então, histologicamente, né? Ou seja, dentro do estudo dos tecidos, o médico quer avaliar se naquela mucosa, se naquele fragmento daquele tecido da parede estomacal daquele paciente, ele tem alguma alteração celular, né? Pode ser no pulmão, broncoscopia, né? Pode ser no fígado, hepatotomia, que a gente viu lá em cirúrgica 1, né? Os sufixos e prefixos, né? Poderia ser também na mama, né? Então, existem procedimentos invasivos que não são cirurgias e que são feitos dentro do bloco cirúrgico. Cateterismo cardíaco. Muitos confundem. Cateterismo não é cirurgia, pessoal.
Cateterismo cardíaco é um exame para detectar alguma alteração cardiovascular, seja desde o infarto, seja ter uma obstrução de uma válvula mitral, de uma válvula tricúspide, né? Então, naquele momento, talvez pode ser que seja pertinente durante o cateterismo ser feita uma angioplastia. Já aproveita o exame, detectou o problema, o paciente está estável, né? E aí faça a angioplastia. Quem lembra lá também na matéria de cirúrgica 1, angio, vaso, circulação, plastia, reconstituição. Todo o processo requer um amplo conhecimento de princípios de limpeza, né? Anatomia, lógico, e cuidados com o tecido, né? Se é situação que eu tenho que levar imediatamente esse material e encaminhar para o laboratório para análise histopatológica, histo é tecido, patológico doença, aquele fragmento não pode ficar muito tempo ali, né? Cuidado, né? Um exemplo, bem grosseirinho aqui, um rótulo, né? Eu coloquei aqui o fragmento do tecido do paciente aqui dentro desse frasco. Se está aqui, eu vou colocar uma identificação com o nome do paciente, o registro, né? Que tipo de tecido que foi tirado, o horário, e vou assinar isso daqui, né? O que vai estar dentro? Um conservante. Então, se for para ir imediatamente para o laboratório do hospital, né? Para uma análise histopatológica, este material já é enviado imediatamente, né? Ele não pode ficar ali toda hora. E a gente tem que atuar em qualquer situação de emergência na sala de cirurgia, que eu vou falar também sobre isso, que além dessas condições, né, que nós temos de estar avaliando, de estar cuidando, preservando a identidade, tenhamos que estar antenado a toda e qualquer situação que possa vir a acontecer com o meu paciente durante o ato cirúrgico, né? Que é muito importante a gente saber sobre isso daí, certo? Vamos falar sobre isso para a gente dar continuidade. E aí, pessoal, uma das condições, como eu falei, para a gente ter mais atenção no paciente no período transoperatório, como eu falei, período transoperatório é o período em que o paciente está na cirurgia, sendo realizado a cirurgia, não é isso? Então, assim, o paciente pode, por exemplo, ter uma complicação como desaturar, né? O que seria isso, João? Desaturação. Ele pode estar saturando menos ou saturando mais. Muitas das vezes o próprio cirurgião não perceba isso, talvez lá no monitor, né, que é o mais indicado nesses momentos, ou talvez no oxímetro, né? Por exemplo, um oxímetrozinho de pulso. Vamos só a gente avaliar aqui para a gente ver aqui como que fica a situação aqui, só para a gente ver, né? Só para a gente ver como é que está aqui a saturação, né? Saturação. Opa! Acho que não tem como mostrar direitinho aqui não, mas está aqui 96 de saturação, né? E 91 de BPM, né? Embaixo os traçados eletrocardiográficos que a gente viu lá na cirúrgica 1. Mas eu tô mexendo muito assim com o dedo, né? Altera mesmo a frequência, aquela coisa, todo mundo já sabe. Eu teria que estar em repouso, teria que estar, né, tranquilo, para ter um resultado fidedigno. Mas não tá ruim não, né? 97 de saturação e 91, né, de 97 de saturação e 91 de pulso. Então, esse oxímetro, ele é um aparelho importante, né? Lógico, que a gente usa no dia a dia e que pode também ser usado em alguns setores quando é necessário. PS, por exemplo, usa toda hora. Então, o paciente do bloco cirúrgico, ele às vezes está desaturando, caindo a sua saturação, né? A gente sabe, segundo a literatura, a saturação ela é boa, ela é segura acima de 80%, né? Abaixo disso aí a gente percebe que o paciente pode estar desaturando, tendo menos presença de oxigênio na circulação sanguínea, fazendo com que ele haja necessidade talvez de receber uma ventilação mecânica ou não. Quem vai depender, quem vai dar essa palavra final aí é o anestesista, porque ele está na mão do anestesista relacionado à anestesia. Virando a página de vocês, pessoal,
lá na página 18, falar de equipe cirúrgica, nós temos que entender que equipe cirúrgica somos todos nós, né? Eu falo que o sucesso da cirurgia, ela começa desde o momento da entrada do material na CME, na área suja, onde vai ser preparado, segregado, centrifugado, lavado, né, nas lavadoras, colocado no processo de submersão, de imersão, ação de umectante, que a gente viu isso na matéria, né, de cirúrgica 2, temperatura, né, adequada, ação de concentração, que eu já expliquei o que seria uma ação de concentração, né, não pode ser menos nem mais, porque eu chamo isso de ação marginal. E para isso, para eu ter, né, essa que eu chamo de tensão superficial. Na verdade, a tensão superficial é o encontro, no caso, do agente químico com quem? Com a bactéria. Aqui está cheio de bactéria, né? Então, o agente químico entra aqui dentro, né? Quando ele entra aqui dentro, eu faço o quê? Tensão superficial, que é o encontro da bactéria com o agente químico, que vai ter um processo que eu chamo também de ação de letalidade. O que é isso, João? Mais uma vez repetindo. Ação de letalidade, turma, é a capacidade, né, do agente invasor ser praticamente extirpado, praticamente ser retirado ali dele sua vida, né, e não tem nenhum tipo de vida microbiana. Então, a ação de letalidade é a capacidade do agente químico matar o agente invasor. É só isso, né? Mas uma forma mais simples de se expressar. Então, a equipe cirúrgica, como está falando na literatura, as pessoas que já se paramentaram, permanecem na sala de cirurgia. Caso algumas delas deixem essa sala, essa condição de estéreo é considerada perdida. Claro, eu sou instrumentador, eu sou médico, eu sou anestesista, eu uso roupa estéreo. Eu sou circulante, então eu circulo. Eu estou aqui, eu estou lá, eu vou no outro... Então, eu posso fazer isso, né? Quando houver necessidade. O médico não pode. Se ele sai da sala, ele deixa de ser estéreo, a roupa dele. Se o circulante, se o instrumentador sai, ele deixa de ser estéreo. E se o cirurgião auxiliar sair da sala durante a cirurgia, ele também deixa de ser estéreo. Né? Estéreo o quê? A sua roupa, o seu paramento, o seu avental e assim por diante. Apenas pequena parte do corpo de uma pessoa que se escovou é considerada estéreo. A parte anterior da cintura até a área do ombro, braço, antebraço e luvas. Se eu lavo as minhas mãos não estão estéreo, tá? Aí há uma contradição. Ó, não está estéreo. Eu lavo as minhas mãos dentro da técnica correta que tem que ser feita, né? Eu lavo as minhas mãos, né, da forma que precisa ser lavada, né, como a gente aprende no nosso curso, eles também aprendem na medicina, né, faz todo aquele processo que nós já sabemos, né? Isso aqui não é esterilizar as mãos. Eu estou descontaminando as minhas mãos, se eu for anestesista, se eu for, por exemplo, o médico, se eu for o instrumentador, eu estou descontaminando as minhas mãos para que ela receba uma luva estéreo, né? Sem adornos, sem nada, né? Centro cirúrgico é essa rotina, todo mundo já entende como que funciona o centro cirúrgico, não precisa ficar remoendo esse assunto aqui, né? E aí, se alguém encosta naquele profissional da área da cirurgia ali, por exemplo, da área né, que está fazendo a cirurgia, ele deixa de ser estéreo. Aí sim, né? Agora, falar que a mão dele é estéreo, não. A mão do profissional não é estéreo. A não ser que eu pegue a mão de alguém e coloque no autoclave, né? Aí vai esterilizar a mão dele. Não tem lógica isso. Colocação de campos, isso aí às vezes é coerente para alguma cirurgia, às vezes não há necessidade, varia de médico para médico, né? Os campos, né, estéreis, para ser isolado a área, para ter menos contato com outras partes que estão em volta da sala do bloco cirúrgico, igual está falando, né? Apenas a parte superior do paciente ou da mesa que está envolvida é considerada estéril. Os campos localizados nas margens não são considerados estéreis. Tanto que às vezes é aceitável que o técnico ele encoste naquela borda, porque ela não é estéril. Para eu, por exemplo,
trocar o soro, para eu, por exemplo, quebrar um soro de 1000, né, sem encostar na mesa cirúrgica, afastar um pouco, se for melhor ainda, né, comprimir aquele frasco de soro para fazer uma lavagem, depois uma sucção, uma drenagem daquilo ali, uma apendicectomia, uma apendicite supurada, eclodida, e enfim, são bordas que não são estéreis, e é isso daí, depende de protocolo para protocolo, tá? E o fornecimento de material estéreo, lá na nossa literatura, ela é clara. Eu, técnico circulante, não posso ter acesso ao material estéreo. Não posso. Se eu tiver acesso ao material estéreo, eu estarei contaminando esse material. Quem tem que ter acesso a esse material estéreo? O instrumentador. Agora, o que o técnico faz para ter acesso a esse material? Primeiro, para ele é um cuidado nosso também, lógico, data de validade. Né? Data de o quê? Se já expirou, né? A data de validade, se já acabou, né? Imagina se na metade da cirurgia alguém resolve olhar a data de validade de uma caixa de cesariana. Ela venceu ontem. A cirurgia está acontecendo hoje. Então, para a literatura, aquela caixa de cesariana está contaminada. Ela está vencida. E aí? A responsabilidade é de quem? Né? E aí, pessoal, o paciente que está sendo operado, ele tem que ficar, né, lógico, anestesiado, tem que ficar sedado, ele às vezes é entubado, depende muito do anestesista, se quer entubar, se não quer entubar, a gente já falou sobre isso, o que vai pesar muito é a genética da pessoa, as comorbidades da pessoa, a idade da pessoa, né, se tem bronquite, se tem asma, se tem algum tipo de comprometimento neurológico, se essa pessoa ela já sofreu alguns comprometimentos em algumas outras cirurgias que ela acabou acostumando com o tubo, e ela, para desmamar ela não vai ser fácil, para destubar ela também muito menos, então às vezes isso pesa na hora de estar entubando ou não o paciente. Seria seguro? Sim. Né? Durante a cirurgia, o paciente entubado, se ele faz uma PCR, né? Se ele faz uma FA, uma fibrilação atrial, né? O que for, né? FV, fibrilação ventricular, ou até mesmo um choque hipovolêmico, ele já está entubado, né? Ele já está sendo ventilado. Eu não preciso perder tempo com aquele tubo. Mas quem entuba e quem define se vai entubar esse paciente é o anestesista. É ele que vai definir essa questão para saber se realmente vai, né, entubar ou não. E aí, falar do pós-operatório, né, é uma questão assim tranquila também, né? Pós-operatório, depois da cirurgia, pré-operatório, antes, transoperatório que eu falei agora, durante, pós-operatório, depois. Esse paciente vai para onde, João? Nós já vimos isso lá em cirúrgica 1, vou fazer só uma breve. RPA, recuperação pós-anestésica, ou RPP, recuperação pós-procedimentos. Todos irão? Não. Nem todos irão. Apenas quando a cirurgia pede para que isso ocorra, ou quando o médico anestesista acha melhor que ele fique lá na recuperação pós-anestésica. Quem é que vai dar alta esse paciente na recuperação pós-anestésica? É o médico cirurgião? Também não. É o médico auxiliar? Também não. O único profissional que vai autorizar a alta do meu paciente que está no pós-operatório na RPA é o anestesista. Muitas das vezes ele pode acompanhar o paciente até a UTI, ou até o CTI, ou até o quarto. Varia, né? Depende de cada anestesista, tem uma forma de trabalhar, cada anestesista tem uma forma de agir, né? Dentro da parte científica que ele coloca em prática. Então, o pós-operatório, né? O objetivo primário, igual está falando na literatura da enfermagem pós-operatória, é auxiliar o paciente quando ao retorno, né, das suas funções, né? Ele pode ficar lateralizado, não pode ficar lateralizado, né? Ele tem que ficar com as grades elevadas. Existe um técnico em enfermagem que está de plantão lá na RPA, que vai estar recebendo esse paciente já aquecido, né? Para evitar hipotermia durante o período que ele vai ficar ali. Se perguntar qual que é o tempo do paciente na RPA, varia. 30, 40 minutos, uma hora, pode ser que apresente uma intercorrência, pode ser que apresente uma dessaturação, pode ser que ele tenha outros comprometimentos que façam com que ele fique mais tempo na RPA. Caso contrário, 40, 30 minutos, às vezes,
seria o suficiente, porque ele já está respondendo aos comandos, ele está voltando da cirurgia, da anestesia, desculpa. A gente faz as perguntas, ele responde, ele está lúcido, orientado no tempo e no espaço. Se eu perguntar para ele onde ele está, o que aconteceu com ele, por que ele está ali, se ele está sabendo onde, né, quem são, quer dizer, ele está orientado, ele está atendendo os meus comandos, ele está um paciente estável, ele está um paciente compensado, e para que eu vou segurar esse paciente na RPA? Vai direto para o quarto, se for o caso, não é assim? Então, vai ficar essa aula de hoje para vocês, tá, pessoal? Conforme aí. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade à nossa disciplina. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês enviam para mim, tanto pela coletividade, tanto pelo Google Meet. Se vocês desejarem fazer uma aula, tirar dúvidas, vamos marcar, não tem problema. Né? O que eu não quero, tá, turma, é que vocês fiquem com dúvida nos nossos conhecimentos aqui, nos assuntos importantes que eu estou direcionando para vocês, correto? Na próxima aula vamos dar prosseguimento, lembrando mais uma vez que vocês terão a minha prova, né, a turma H, que vai ser no dia 28 de julho, correto? Então até a próxima aula, bom final de semana para todos, bom descanso e boa aula. Tudo de bom, Deus abençoe.